E aí, gente, era nem Science aqui. A gente vai continuar falando sobre um pouco de cálculo com Python, usando a library, né, a documentação do NumPy, do SymPy, quer dizer, confundi. Então, de novo, isso aqui é o padrão para usar as fórmulas, e aqui a gente vai fazer três equações, né? Nesse caso, a gente vai pegar a integral relacionada, nesse caso, ao cosseno de x, e é diferente da derivada. A gente não tá a derivada tem esse daqui, d de x. Nesse caso a gente só quer a integral, a soma, relacionada ao cosseno de x. Qual é a integral do cosseno de x? A gente não vai, por enquanto, plotar essa função, o gráfico, que é bem bonito. Por enquanto não. Mas a gente vai calcular esses três. Então aqui também vai ser a integral de um exponencial de menos x e a integral do exponencial de menos x ao quadrado e menos y ao quadrado. E essa função, principalmente essa, ela é uma coisa importante que eu tenho que mostrar aqui. Deixa eu dar um zoom. Que nesse caso, essa integral aqui, que está aqui na segunda. Opa. Como tirei isso? Clear. Deixa eu coisar de novo aqui que bugou. Enfim, a soma começando de zero até o infinito, dentro dessa integral, vai ser uma exponencial de menos x. Então, o que a gente está fazendo aqui, uma exponencial de menos x, pegar a integral disso, e pegar a integral, nesse caso, dupla. Então, é um produto, é uma integral dupla, de uma exponencial de menos x ao quadrado com menos y ao quadrado. Como faz uma integral dupla com um SymPy? Aqui é de uma só. Esse aqui também é de uma só. E aqui é com duas. A gente tem essa propriedade aqui, que aí são duas integrais no caso. Que é o caso desse daqui. Que é a integral de dx, com a derivada de dx e dy, né? Que a gente quer pegar, que está essa parte aqui. A gente pode mudar os valores também. Então se eu fazer isso aqui, dá pra ver que a integral do cosseno de x é seno de x. Se eu pegar menos cosseno de x, vai ser menos seno de x. Se eu pegar a integral de seno do x, vai ser cosseno de x, nesse caso, é positivo. Se eu pegar o seno positivo, vai ser menos cosseno. Você pode ver o resultado aqui, tá? Aqui embaixo. Nesse caso aqui, a integral do exponencial de x, que é essa equação aqui, vai ser 1. Então, a integral do exponencial de menos x ao longo de 0 até o infinito é 1. Embora é difícil de visualizar sem explicar na prática cálculo um pouco, né, a introdução. E a integral aqui da exponencial de menos x ao quadrado e menos y ao quadrado é igual a π. Então dá pra ver que o resultado aqui embaixo é π. Diferente, né? Então, e se eu colocar, em vez de ao quadrado, ao cubo? O que acontece? Dá errado? Vamos ver. Bugou, parece. Parece que mostrou o mesmo resultado. Eu vou pôr aqui 2x, 2y. Também não. Então eu vou colocar aqui positivo. Positivo. Nesse caso parece que tá bugando totalmente. Tá diferente o resultado. Mas enfim. O objetivo aqui é simplesmente, nesse caso, fazer uma integral de uma só e aqui de duas. Aqui, basicamente, a gente vai calcular os limites. Então, nesse caso, o que é o limite? Né? O limite relacionado a uma derivada
Não tem aqui, eu acho. Ah, tem aqui. A gente põe um limite, por exemplo, de x até x0, que seria até lá de um número natural até zero. Aí eu vou pegar as derivadas decimais relacionadas a isso. Nesse caso de f de x. E essa função aqui. E o limite de seno de x vai ser, vamos ver, calcular aqui, 1. O limite de log de x vai ser menos infinito. E o limite de cosseno de x vai ser infinito. Dessa questão de infinito eu não vou definir porque é um problema na matemática relacionado a se realmente infinito existe, se a gente deveria escrever dessa forma, mas com cálculo a gente tem que simplesmente aceitar isso por enquanto. Então, basicamente o limite do logaritmo de x vai ser menos infinito. Poderia tentar aqui log 2 de x, mas provavelmente não vai dar certo. Dá erro, né? Quando eu uso log 2. Provavelmente porque não é dessa função. Mas é basicamente isso. Eu poderia pôr aqui tangente, por exemplo. Qual é o limite da tangente de x indo para zero, né? Nesse caso é indo para zero. Aí nesse caso vai ser 1. E por fim, o limite de x infinitamente positivo e infinitamente negativo. A gente define, como o limite é 1 sobre x, a gente pega que nesse caso o mais aqui vai ser positivo infinitamente, aqui positivo, negativo infinitamente. E a gente tem aqui, se eu não me engano, nessa parte aqui, com limite positivo. Esse mais, na verdade, é relacionado para a direita e o menos para a esquerda na questão de limites. Isso aqui é uma parte importante de limites. Então, será que existe números inteiros infinitos e números negativos infinitos? Essa é uma questão que é um debate na matemática, mas enfim, é assim que a gente representa. A gente consegue ter esses resultados, que são os mesmos resultados que você pega de uma introdução simples a cálculo, através do Python, do SymPy no caso. Então era isso. Espero que esse vídeo tenha sido útil. É só o básico do básico do básico do básico do básico. A gente vai ficar mais avançado depois. Então até o próximo vídeo.